Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo. Vamos ver agora uma segunda aula para equilíbrio químico. Equilíbrio químico, a gente viu na aula passada, que é aquele fenômeno que acontece quando a reação é uma reação reversível, a reação ocorre no sistema isolado e você tem a reação direta e a reação inversa acontecendo simultaneamente. Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, as concentrações não mais se alteram. No entanto, as reações continuam ocorrendo, mas com a mesma intensidade. Como é que você vai fazer para saber se no equilíbrio você teve maior quantidade de reagente ou maior quantidade de produto? Quem te permite saber isso é a constante de equilíbrio, que a gente vai chamar de Kc. Kc significa constante de equilíbrios em termos de concentração molar, que é aquela concentração em mol por litro. Como é que você vai calcular a constante de equilíbrio? A partir da constante de equilíbrio, você consegue saber se no equilíbrio eu tive mais reagente ou mais produto. E como que é o cálculo? Vamos partir daquele princípio que é assim, ó. Se eu colocar A para reagir com B, ele vai produzir C e D. De modo geral, A e B são os reagentes e C e D são os produtos. Só que nós temos a reação direta e a reação inversa, porque essa reação é reversível. Aí nós vamos ter então, como eu calcularia V1? Como é que se calcula a velocidade da reação direta? Eu vou usar a lei da ação das massas, que é aquela lei de Gutenberg-Walsh que a gente viu lá em cinética química. Se você tiver esquecido ou então não tiver anotado, volta lá naquela minha aula de cinética química para você poder ver o que significa o V1 é igual a K1 e tal. Então, ó, V1 é igual a K, que multiplica a concentração de A elevado a Z vezes B elevado a B. A velocidade é diretamente proporcional ao produto entre a concentração dos reagentes elevados a seus expoentes. Como é que você calcularia V2? V2 é K2, que multiplica a concentração de C e de D elevadas a seus respectivos coeficientes. Então, eu vou calcular V1 com base em A e B, vou calcular V2 com base em C e em D. Mas a gente sabe que no equilíbrio químico as duas velocidades são iguais. E quem não pode participar desse cálculo? Todos aqueles que sejam sólidos ou solvente. Então, o líquido puro, que na verdade vai ser usado como solvente, não pode participar do cálculo. Sólidos não têm concentração, não podem participar do cálculo. Quando a sua reação está no equilíbrio e você sabe que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, essas duas equações elas são iguais. Então, se a reação está no equilíbrio, se V1 é igual a V2, então eu tenho K1 que multiplica A vezes B é igual a K2 que multiplica C vezes D. Aí de um lado eu tenho constante de concentração, do outro lado eu tenho constante de concentração. O que eu vou fazer? Eu vou passar as constantes para um lado e vou passar as concentrações para o outro lado para a gente poder fazer uma relação. Lembre então que essa chavezinha que você está vendo, ó, na verdade é a concentração em mol por litro. O que nós vamos fazer então? Olha só. Se eu tenho constante e concentração de um lado, constante e concentração do outro, eu vou jogar as constantes para um lado e as concentrações para o outro. Ficaria assim, então, ó, K1 sobre K2 é igual a concentração de C vezes D dividido pela concentração de A vezes B. K1 e K2 são duas constantes. Essas duas constantes elas só variam com a temperatura, mas elas têm valores diferentes porque elas são de reações diferentes. Cada reação tem a sua constante proporcionalidade. Se K1 e K2 são duas constantes, se eu tenho a divisão entre duas constantes, eu vou ter então uma terceira constante. K1 sobre K2, quanto é que vai dar? Um valor constante. Como esse valor constante ele está relacionando as concentrações de C e D, A e B no equilíbrio, eu vou chamar essa aí de constante de equilíbrio. Então, eu passaria a ter essa fórmula aí, ó. Kc é igual a concentração de C vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. De modo geral, como é que você calcula a constante de equilíbrio? Você pega a concentração dos produtos elevados a seus coeficientes e vou dividir pela concentração dos reagentes elevados a seus coeficientes. É assim que a gente vai calcular o Kc. Lembrando que sólido não pode participar do cálculo e o solvente não pode participar do cálculo. Agora, se eu tiver uma reação de hidrólise, por exemplo, na reação de hidrólise eu preciso de água. A água participando da reação, ela entra no cálculo da constante de equilíbrio, né? O que significaria para a gente a constante de equilíbrio maior do que 1? Se a constante de equilíbrio é maior do que 1, é porque eu tenho mais produto do que reagente. Se eu tenho mais produto do que reagente, então quer dizer que a minha reação teve um bom rendimento. Mas e se a constante for menor do que 1? Quer dizer que eu estou tendo mais reagente do que produto. Quer dizer que a minha reação atingiu o equilíbrio e eu não consegui formar muito produto. Quer dizer que a minha reação não teve um bom rendimento.
Kc igual a 1 é uma coisa raríssima de acontecer. No vestibular, ou ele te dá uma constante de equilíbrio muito alta ou muito baixa. Se for muito alta, é porque no equilíbrio predomina o produto. Se a constante de equilíbrio for muito baixa, é porque no equilíbrio predominam os reagentes. Bom, para os sistemas gasosos, vamos imaginar que você tem uma reação onde os gases participam, só tenha gases no seu equilíbrio. Se por acaso eu tiver só gases, aí eu posso converter a constante de equilíbrio pela constante de pressão. Eu vou trocar Kc por Kp. Aí Kc é constante de equilíbrio em termos de concentração, Kp é constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Como é que a gente vai calcular o Kp e o Kc? O Kc você já sabe, é a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Pega essa reação aí ó, como exemplo. Eu tenho A mais B dando C mais D. Só que A, B, C e D todos são gases. Aí se todos são gases, eu sei que os 4 componentes podem participar de Kc. Então eles entram no cálculo de Kc. Agora, e no cálculo de Kp? No cálculo de Kp só entram gases. Aí, como A, B, C e D são gases, como é que eu calcularia Kp? Do mesmo jeito que Kc, produto sobre reagente. Só que ao invés de você trabalhar com concentração, você vai trabalhar com as pressões parciais. Então, eu pegaria a pressão parcial de C, elevado a C, vezes a pressão parcial de D, elevado a D, dividido pela pressão parcial do A, elevado a A, e a pressão de B, elevado a B. Lembrando que C, D, A e B minúsculos são os coeficientes do balanceamento, né? Então, no cálculo de Kp só entram gases. No cálculo de Kc não entram sólidos e aquele líquido que for o solvente, tá? Então, no Kc pode entrar então aquoso, gasoso, vapor, dissolvido. Agora, em Kp só entram gases. E qual a relação que existe entre Kp e Kc? Tem como calcular uma constante em relação à outra? Tem. Como é que você faria para calcular? Você vai colocar Kp é igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN. O que é R? É a constante universal dos gases, que geralmente é dado para você 0,082 ou um outro valor que ele vai te dar aleatoriamente. T é a temperatura absoluta, obrigatoriamente em Kelvin. Agora, o que é o ΔN? O ΔN é exatamente a diferença que você tem entre os coeficientes de balanceamento. Se você for calcular o ΔN, você vai pegar os coeficientes, somos coeficientes do produto e subtrai pelos coeficientes do reagente. Então, para eu calcular o ΔN, eu pegaria C mais D menos A mais B. Somos coeficientes do produto, somos coeficientes de balanceamento do reagente e subtrai os dois. Só coeficiente de quem for gás. Tá? O ΔN é a diferença dos coeficientes apenas de substâncias gasosas. Por exemplo, na letra A, repara que na letra A a gente tem CaCO3 dando CaO mais CO2. Nessa reação, apenas o CO2 é gás. Se só o CO2 é gás, apenas ele entraria no cálculo de Kp e de Kc. Como é que seria Kc? Seria a concentração do CO2, já que ele é produto, elevado a 1. E Kp é a pressão do CO2 elevado a 1. E como é que seria o cálculo do Kp a partir de Kc e vice-versa? Kp é igual a Kc que multiplica RT elevado a... Como eu só tenho um componente gasoso e ele é produto, só o coeficiente dele que eu pegaria. Então, é 1. Então, seria R vezes T elevado a 1. E a letra B? A letra B, 2H2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2H2O gasoso. Olha lá, todo mundo é gás. Se todo mundo é gás, quer dizer que todos esses aí podem participar tanto do cálculo de Kc quanto do cálculo de Kp. Então, vamos fazer o cálculo ali. Ó. Como é que você calcularia Kc? É a concentração da água ao quadrado, porque o coeficiente dela é 2, dividido por H2 ao quadrado vezes O2 elevado a 1. Beleza. E como é que você calcula Kp? É a pressão parcial da água ao quadrado dividido pela pressão parcial do H2 ao quadrado vezes a pressão do O2 elevado a 1. Está vendo que as duas fórmulas são muito semelhantes. A única diferença é que uma trabalha com concentração em mol por litro e a outra trabalha em pressão parcial. Concentração em mol por litro, ele vai te dar 0,1 mol por litro, 0,3 mol por litro. E a pressão parcial, geralmente é ATM, milímetros de mercúrio. E o Kp, eu colocaria ali, ó, Kp é igual a Kc, que multiplica RT elevado a quanto? Olha lá, o coeficiente do produto, que é o da água, é 2. E os do reagente? 2H2 e 1O2. 2 mais 1, 3. 2 menos 3, menos 1. Então, por isso que o nosso expoente é menos 1.
Letra C, N2 mais H2 dando NH3. Todo mundo é gás. Se todo mundo é gás, vamos calcular Kp e Kc. Aí, ó, Kp é igual a Kc que multiplica RT elevado a quanto? 2, que é o coeficiente do produto, menos 4, que seria 3 do H2 com 1 do N2. Então, 2 menos 4 daria quanto? Menos 2. E aí as duas equações, tanto de Kc quanto de Kp, seriam semelhantes, né? Só que um ia trabalhar com concentração em mol por litro, a outra ia trabalhar com pressão parcial. E aqui embaixo, 2O3 dando 3O2, ó, o ozônio virando oxigênio. Aí quando você for calcular Kp, eu colocaria, ó, Kp é igual a Kc que multiplica RT, qual é o coeficiente do produto? 3. E do reagente? 2. Então ficaria 3 menos 2. Aí Kp é igual a Kc que multiplica RT elevado a 1. E como é que você calcularia independentemente só Kc? Eu pegaria a concentração de O2 ao cubo dividido pela concentração de O3 ao quadrado. E Kp seria a pressão parcial do O2 ao cubo dividido pela pressão parcial do O3 ao quadrado. Outra equação, letra E. H2 mais I2 dando 2HI. Por que essa aí é bacana? Todo mundo é gás. Beleza, então vamos fazer aquela relação. Kp é igual a Kc que multiplica RT elevado a quanto? Olha lá, eu tenho 2HI, 1H2, 1I2. Então, meu produto seria 2 menos 2. 2 menos 2 vai dar 0. Então, isso quer dizer que Kp é igual a Kc, porque R vezes T elevado a 0 é 1. Então, Kp é igual a Kc. Então, sempre quando você fizer o balanceamento e os componentes forem gasosos e a diferença entre os coeficientes for 0, Kp é igual ao Kc. Olha a letra F. CO mais NO2 dando CO2 mais NO. Olha os coeficientes, todos são iguais. Olha lá, 1, 1, 1 e 1. Vai dar a mesma coisa. Então, você vai ter Kp igual a Kc que multiplica RT elevado a 2 menos 2, que é 0. Kp é igual a Kc. E aí, nós vamos ter, então, olha lá, vou calcular para essa equação aqui, ó. Letra G, HCl mais AgNO3 vai dar AgCl mais HNO3. Repara que essa equação não tem gás. Se essa equação não tem gás, não se define Kp. Vamos calcular Kc. Kc seria, ó, a concentração do HNO3, que é produto, que é aquoso. Eu não vou usar a concentração do AgCl, que é produto. Repara que o AgCl no produto é sólido, não pode participar do cálculo. Então, no produto seria só HNO3, dividido pela concentração do HCl e a concentração do AgNO3. Por quê? Porque o AgNO3 e o HCl, eles são aquosos, então eles podem participar do cálculo de Kc. Então, a equação seria essa aí, ó, que você está vendo. Agora, no entanto, eu não posso calcular Kp. Por quê? Porque não tem gás no sistema. Então, nesse caso, você não vai ter a participação do Kp no cálculo. Eu vou calcular apenas Kc. Por quê? Porque não tem gás. Tranquilo, galera? Então é isso. Esse nosso sistema, essa aula de hoje, você viu o que é o Kc, como que se calcula Kp. E aí agora na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho de exercício e vamos ver também a parte de deslocamento de equilíbrio. Tranquilo? Abraço vocês. Qualquer dúvida você procura a gente e aguardamos você na próxima aula. Um abraço, galera, e até a próxima.